Olá, estrategistas do marketing contemporâneo de negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Nono Comarque Brasil 2024. Eu sou Jennifer Tartarini. Juntos nós vamos explorar o fascinante e dinâmico mundo do marketing de negócios, marketing contemporâneo, consumidor consciente. Então você, que é empreendedor, que é líder, que é profissional de marketing, que é profissional alinhado ao ramo da inovação, da tecnologia, pode chegar, que tem muita coisa boa para a gente explorar e aprender juntos. Eu já quero começar esse programa aqui agradecendo a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia, junto com a ABMN, a realizadora desse evento, e também a nossa parceira ESPM. Gente, aproveitar também, tem muita gente perguntando como que faz para estar se associando à ABMN. Eu vou sugerir a vocês que entrem no site www.abmn.com.br, lá na categoria Pessoa Física, vai na aba Membresia e clica em Associe-se. Para quem estiver indo para o site agora, tem vantagens exclusivas, ok? Vale muito a pena conferir, são 5 décadas mediando e incentivando marketing e gestão de negócios. O meu convidado de agora, a gente vai falar sobre um tema muito importante. Não é isso mesmo, Paulo Protásio? Que assim seja. G20, o Brasil no centro do mundo, o marketing global, né, G Global, a nova economia azul, políticas e planos públicos e transformação digital. Você, Paulo Protásio, conta um pouquinho da sua biografia. Estou vendo aqui que é diretor executivo de Autoridade de Desenvolvimento Sustentável, não é isso? Do Rio de Janeiro. É membro do Conselho Superior e ex-presidente da ABMN, mas tem muita coisa aqui, para o pessoal saber sobre a tua trajetória. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu acho que a gente podia começar pelo primeiro congresso do Comarque. Foi sensacional, porque a proposta, na verdade, ela nasceu depois do meu lado, depois de uma grande, vamos dizer assim, um exercício com o governo federal. Eu era muito jovem no processo, mas eu já era membro da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Quantos anos, mais ou menos? Isso faz tempo. Isso estou falando de você. Não pensava nem imaginar ter nascido. Eu estou vendo aqui que você se formou em advocacia, né? Formei-me em advocacia. Mas o mais importante ali nesse processo mesmo não é a formação. Foi o destaque que aconteceu dentro do meu procedimento de escolha. Ou seja, a nível profissional, como empresário, você acaba tendo opções que você faz instintivamente. Você não estuda, não analisa. É verdade. Você não é dentista, você não é médico, você é empresário. O empresário, ele acaba perfazendo um caminho muito estranho, por conta de que são as ideias que, durante uma determinada noite em que ele dorme, no dia seguinte muda tudo e a gente vai para um outro pedaço, um outro campo, uma outra experiência, se possível um outro êxito. Mas também é quando você perde, quando você erra, você também aprende. Então, eu acho que é uma vida muito rica, principalmente no Brasil. Ser empresário é uma aventura. No Brasil, conscientemente Você acha que é o mais falando, desafiador aqui no Brasil? Eu acho sim, eu acho que por conta de que não existe uma cultura desse processo de aceitação. O jogador de futebol tem mais direitos de ser exitoso, né, do que o empresário. O empresário exitoso já é olhado com uma certa desconfiança. É verdade. É um mal. Ou seja, é um mal que, de repente, a gente poderia imaginar fazer um Brasil diferente. Mas eu acho que aí tem que haver uma outra relação. E talvez esse momento que a gente está vivendo acabe levando a gente a esse processo. Quem sabe no final da nossa reunião de conversa, hoje aqui, a gente possa até chegar a esse ponto. Vai ser interessante. Então, o primeiro desafio meu foi, na realidade, eu achava que o Brasil principalmente tinha que ter um aprendizado de vender. Ou seja, você não pode estar num mundo isolado. Você não pode deixar de ter a incorporação ao seu dia a dia não é só nem procedimento de alimentos, coisas básicas, né, de conhecimento, de ação, de tudo. De tudo. Né, Vendas. tudo que você possa imaginar. A gente precisa vender uma ideia. Você imagina, você criança, hoje já nasce com o teu celular. Eu não nasci com celular.
Olha, eu nasci com um rádio muito interessante, mas em casa, em que você tinha um dial para mexer, procurar uma estação, e olhe lá, né? De repente, chega uma televisão. Eu sou de 40. Você imagina? Como é que foi esse Você esse chega choque em 50, revolucionário, 60, revolução essas industrial? décadas todas foram marcadas por conquistas de produtos novos, de avanços interessantes, importantes. Hoje, isso é uma velocidade tão extraordinária que a gente Extremamente pode até acelerado, né? imaginar que muda muito. Você vai dormir, no dia seguinte não é o mesmo É dia, até da complicado mesma acompanhar forma. isso tudo, né? Uma- a mocidade hoje ela tem um predicado que eu acho que é maior e melhor do que o nosso. Ela é capaz de falar um procedimento e pensar em uma forma digital. Já existe esse conceito, né, de pensamento digital, né? Ele é absorvível, Isso. ele é natural. Você imagina, eu quando troquei o meu telefone celular, eu tinha vindo para os Estados Unidos, comprei um Apple e estava sentado no meu sofá em casa com a minha neta chegou. Ela hoje tem 22 anos, mas ela era garotinha, tinha talvez uns 4. E eu abri a caixinha, aquela caixinha branca, né? E comecei a dizer assim, mas vovô está fazendo o quê? Eu disse, estou tentando entrar na internet. E eu não estava conseguindo. Ela pegou o telefone, deu uns 5 ou 6 cliques e me entregou de volta. Eu estava na internet. Olha só. Aí eu tomei um susto. Ou seja, por quê? Como? De que forma? Né? Ainda bem que ela é hoje uma Peraí, bela né? advogada. O mais Como importante... assim, né? Aí veio assim, começou a Não, despertar um pô, interesse ali. imagina, mostra que ela é esperta. É O verdade. que eu posso dizer, na verdade, é que eu cheguei com essa vontade de fazer o Brasil ser vendedor. E ele, para ser vendedor, ele tinha que ter um trabalho não só aceso a nível interno, no quadro da área produtiva, mas ele tinha que ter outras coisas, que também era o pensamento do próprio ação. O governo não tinha esse preparo. E aí eu passei a fazer discursos dentro da Associação Comercial, no sentido de que, na verdade, o Ministério da Indústria e Comércio era só Ministério da Indústria, não era do Comércio. Aí começamos a fazer isso funcionar. De tal forma, tinha-se criado o CDI, que é o Conselho de Desenvolvimento Industrial, mas não tinha o CDC. Aí eu comecei a lutar por isso e acabou o governo acordando Para esse e pensamento criando o CDC. comercial. Aí me chamaram para ser o primeiro secretário executivo. O processo, eu até atendi, mas de uma forma muito estranha, porque eu acabei sendo nomeado para esse fim, mas eu não queria ser assalariado por conta de que eu queria continuar como empresário. Eu não queria ser só governo. E daí cresceu muito a proposta da ideia de trazer para o Brasil o conceito do marketing. E esse procedimento foi... Em que ano, mais ou menos, foi isso? Isso na altura de 70, 71, 72. Eu acabei sendo presidente da Embratur. Por conta disso, isso é puro marketing. O turismo, na realidade, é absolutamente uma operação de mercado, de interesse, de despertar, de cores, de tudo que você possa imaginar. E tudo, na realidade, me levou a isso. Aí eu, quando saí, na altura de... Aqui eu posso até te mostrar, não sei se dá para você ver. Ah, mostra. Isso Esse aí, é o mostra. primeiro anuário do primeiro Comarc. Ele foi realizado muito bem, até para um grupo que você é expressivíssimo. Aqui tem ministro de Estado, aqui tem presidente de banco. Fala sobre o marketing, Tem comunicação. tudo, da forma mais incrível do mundo. Ou seja, na altura de 77, em maio, 16, 17, 18, foram 3 dias, num hotel que eu já tinha sido promotor e promotor da sua realização, foi no Hotel Nacional, no auditório do Hotel Nacional. E a gente fez esse grande encontro, foi fantástico. E nesse encontro nasceram várias coisas, várias ações que foram conduzidas para uma nova visão. Uma delas E essa foi visão a bastante franquia. alinhada, né? O franchise nasceu nesse nosso momento. A operação dos valores mercadológicos, das ações
de marketing nasceram. A gente fez, inclusive, uma coisa interessantíssima, que foi um regimento de trabalho. E esse regimento, ele levava você, conduzia você a novas etapas, novas figuras, novas ações. E a gente fez isso dentro de uma busca de recursos humanos, no sentido de preparação, no sentido de, você imagina, se nós tivéssemos o SPM naquela época, não tínhamos professores que nos Quer dizer, esse levassem. manual foi extremamente importante, essencial ele para... foi eu diria, para nós, um berçário. Isso, Ele foi aonde nascemos e aonde a gente realmente conseguiu projetar e dar consequência. Não foi tão intenso quanto deveria. Eu, nessa época, inclusive, consegui trazer a Associação de Marketing Americana para o nosso procedimento. Eles vieram juntos para a gente começar a fazer esse tipo de relacionamento. Caramba, porque os Estados Unidos era muito avançado nesse processo. E a gente tinha alguma coisa a aprender. Mas, enfim, dentro desse conceito da gente poder ser criativo, ao mesmo tempo produtivo e, ao mesmo tempo, induzindo a ação de conhecimento, a gente acabou chegando à ideia de que o Brasil deveria ser um país global, conceitualmente preocupado com as suas ações, e eu acabei descobrindo que a gente tinha muitos percalços. Muitos, durante o tempo, eu não preciso falar de quanto foi deles, nós mudamos muitas coisas. Nós propusemos a mudança de muitas coisas. Esse conceito é economia azul. Fala um pouquinho desse conceito. Esse é mais recente, é um conceito muito recente. Ele, inclusive, eu diria, para chegar nele, a gente passou por muito mais coisas. Ou seja, imagino. Vamos voltar para a Terra, antes de ir para o oceano. Na Terra, o processo foi extraordinariamente, eu não vou falar como se fosse uma ação de um cronograma, mas valeria a pena a gente fazer esse cronograma, porque são muitos anos. E a cada tempo, pelo menos em termos de décadas, a gente tinha alguma coisa de ação muito profunda e muito marcante. A primeira ação, eu acho que é fantástica, na realidade, a percepção da existência do mercado. Importante. Eu acho que o mercado, ele tem que ser definido, ele tem que ser conhecido, ele tem que ser como se você mesmo tivesse uma personalidade assim em construção. Você vai crescendo, você vai adotando... Não é linear, determinada, né? Não é linear. Ele vai... Não é cristalizado. Isso, ele vai nesse processo e isso tem que ser consciente. Então, a primeira coisa que a gente imaginou, e eu acabei fazendo uma grande incursão com o próprio IBAN na época, para mim, a relação mercado brasileiro, nós não tínhamos assim um IBGE como temos hoje. A gente não tinha um arrazoado, embora tivesse sido feito na época de Pedro II, eu tinha sido construído por ele, tinha sido edificado por ele, criado por ele, que, diga de passagem, extraordinariamente consciente. Pedro II foi, talvez, o mais genial de todos os mandatários brasileiros em todos os tempos. Por conta de que foi ele o capaz de perceber a incorporação de novas práticas, de novas ações. Você imagina um imperador ir a uma exposição porque ele ia encontrar novidade, como ele fez, trazer o Bell, o telefone do Bell para o Brasil. Você imagina? Uma época que muito poucas pessoas no mundo imaginariam puxar um aparelho, para botar no aparelho, fazer a sua manivela funcionar e fazer uma comunicação. Ele fez isso. Ou seja, ele foi um homem de mil moedas, de mil coisas. Ele foi de várias formas interessante para essa ação criativa. Então, nós fomos muito insistentes nessa relação com o mercado. Ou seja, a ideia, inclusive, de traduzir isso numa relação também externa, porque você, para produzir e entregar, não é fácil. É verdade. Você pode fazer, até às vezes, a produção mesmo tem que ser feita até com uma perspectiva de entrega. Né? Você já tem ali que contabilizar
o que vão ser os custos dessa logística, Exatamente. o tempo de duração, Isso. o prazo de entrega, a forma de como ela se Essa experiência do processa. consumidor ela precisa ser em sua totalidade, desde ali da produção, né? Extremamente positiva. Exato. Então, eu acredito que precisa também ter, eu estava até falando ali com outro entrevistador, essa educação, é uma educação vicária, né, na verdade, precisa ser internalizado, emulado, essa cultura referencial de Pedro, né, essa mentalidade em expansão, em desenvolvimento constante, sem aquela coisa engessada, linear, transformações, não é verdade? O que o senhor acha disso? Acha que precisa realmente... E o consumidor está mudando bastante também essa visão, né? Ele está mais consciente. Parece que estamos caminhando. Hoje a gente já tem uma plataforma muito distante do que era. Ela está muito alta. Ela até mesmo deve ser até um pouco mais interpretada nas ações. Vamos pegar, por exemplo, os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim. Os ODS, sozinhos, eles já representam um processo evolutivo. O próprio 12, que é o caso da consciência consumo, você hoje não tem condições de fazer uma ação diferenciada. É claro, o marketing tem muito que ver com isso. Ou seja, hoje, numa das primeiras sessões que nós fizemos pela manhã, na nossa conferência, já que eu estou falando no futuro, a gente tratou desse tema. Ou seja, não é fácil você ter esse nível de entendimento, de percepção. Precisa sim ter um pensamento, uma potência de pensamento muito a longo prazo, um planejamento, né? Não, e uma mudança radical. Radical. Tem que estar aberto, né, não, Paulo? Muito aberto a essa... Muito. E tem mais ainda a velocidade desse processo. Velocidade, exatamente. Eu acho que nós estamos atrasados. Ou seja, a gente tem que acelerar esse procedimento. Hoje o mundo... Até porque precisa também estar alinhado com a agenda. Não, tem que ser, e mais do que isso, ele tem que estar à frente do procedimento. Ou seja, você hoje não tem condições de fazer uma ação mudar de uma forma lenta por conta do atropelo que você vai acabar recebendo. Ou seja, o raciocínio que nós tínhamos, que era um pouco mais predador do que qualquer outra ação, você não tinha, você não mensurava os riscos daquilo que você fazia em termos de interferência ou intervenção em qualquer sentido, não só na parte ambiental, eu falo isso. Sim. Hoje em dia a gente consegue, né, conceitos, mensurar isso. Exatamente. Você tem hoje uma nova linguagem. Então, eu acho que por aí, até mesmo, é interessante o G20, por conta de que o G20 foi uma evolução. E ele tem uma característica, para nós, do marketing, muito importante, que é a capacidade mutante que o G20 ganhou. Vamos pensar no que a gente podia dizer em relação a isso. Em primeiro lugar, o mundo é diferente entre si. E essas diferenças têm que diminuir. Elas obrigatoriamente devem sumir. Você não pode ser diferente de um lado e do outro. Você tem que ser parecido, igual, se possível. E como erradicar isso? Como fazer isso, fazer diferente? Eu vou colocar para você o primeiro grande impulso. Sim. Os membros do Norte são os mais ricos. Nós somos os que estão em fase de rompimento da pobreza. Então, esse processo foi consciente. Eles são ricos, eles sabem, eles conduzem e eles quebram em 2008. Em 2008, o Norte, principalmente Europa e Estados Unidos, tiveram graves problemas no campo da área das finanças. Aí eles resolveram dizer como é que a gente resolve isso. Eles disseram, não podemos resolver isso sozinhos. Não podemos ser os 7 a sentar na mesa para resolver. Temos que aumentar esse número. Vamos sair para 20. Aí surgiu o G20. Os 20 maiores países do mundo, na época, foram escolhidos para sentar à mesa do Norte. E esse processo é um processo muito interessante na sua forma mais recente. Porque em 2008, 2009, eles só trataram das finanças.
E chegaram à conclusão de que a gente não pode pagar, então um lava a mão do outro e vamos resolver isso de outro jeito, de outras formas. E o Sul foi convocado para tanto, não era credor, ao contrário, era também parte do processo de devedores, mas não tinha as dificuldades que o Norte apresentava. E aceitamos, pactuamos. Mas não era suficiente. Na segunda reunião, eles disseram, a gente não pode ficar só em finanças, a gente tem que olhar outras coisas. Isso. Como é que fica essa parte todas de ação produtiva, dentro de um campo das infraestruturas, dentro disso, daquilo. E aí você vê o que eu estou trazendo exatamente para essa reunião, agora é exatamente esse conceito. Ou seja, são os 19 anos do G20 na sua forma de transcurso. O G20 é genial. Por que ele é genial? Primeiro, ele não tem endereço. Ele não tem um prédio. Ele não tem uma secretaria. Ele não tem burocracia. Ele tem uma troika. O país que é host, aquele que vai segui-lo e o terceiro que fica na linha de aprendizado. Esses três países formam o conceito do comando da reunião que se vai seguir. E essa troika sempre tinha norte. E, de repente, aparece Indonésia, Índia e Brasil na lista. Interessante a beça, 3 países que em 3 anos consequentes iam fazer as suas reuniões numa troika que só tinha países em desenvolvimento. Não havia norte. Interessantíssimo isso. O mais importante e mais empolgante é o papel da Índia. Por quê? Ela é escolhida, eu estava perseguindo isso com a ideia de trazê-lo em 22, porque o Brasil fazia exatamente 200 anos de independência. Eu achava que era uma data muito sugestiva, muito importante. Acabou o governo federal criando até uma comissão para isso, mas a gente, de um lado, de um momento para o outro, acabamos perdendo o entusiasmo e acabei ficando sozinho. O Rio de Janeiro foi o que mais comemorou, porque a gente atrelou a nossa ação a isso através de um apoio que o governo do Estado nos trouxe. A gente fez mais de 200 eventos. Então, essa operação fantástica que a gente acabou desenvolvendo nos trouxe um capítulo de interesse. Eu fui acompanhando como é que o Brasil entra nessa lista. Não podia entrar em 22, não podia entrar em 23, então sobraria 24. Nós recebemos a informação de que o Brasil estaria nessa linha de tiro para 24. Isso na altura de final de 19 para 20. E, de repente, aquilo que seria Índia, Indonésia e Brasil, a Indonésia recebe uma solicitação de presente, né, para ela, da Índia, em que o primeiro-ministro Modi diz para eles o seguinte: venham vocês primeiro, me deixem em segundo. Vocês podem estar mais preparados para uma ação dessa ação do que eu. Ao contrário, ele estava muito preparado, só que ele queria ganhar mais um ano. Você imagina você fazer o teu exame de faculdade para ganhar o seu diploma e dizer, no ano que vem eu venho. Ele teve essa capacidade e cedeu o lugar da linha de espera para a Indonésia. A Indonésia fez uma bela de uma reunião. E pela primeira vez tratou da economia como sendo um processo de escolha de vida. Você imagina isso numa mesa de discussão? Nossa, imagina. Vida econômica de benefícios mais ampliados, mais conduzidos por um processo daqueles que são os menos favorecidos, juntamente com aqueles que são os favorecidos. E, de repente, dá sul, sul, sul. O norte se afasta do procedimento. Ele vai só à mesa de discussão mais à frente. O que aconteceu? Vem um quarto. O Brasil entra na fila, a Índia faz em 23, a gente toma nota, a gente traz todo
todo o resultado da Índia, coloca na mesa do governo do estado do Rio de Janeiro, na pessoa do governador Cláudio Castro, junto com seus secretários, e cria o que nós chamamos de Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro. Olha. Essa autoridade assume uma postura de pegar todo o trabalho que a Índia desenvolveu nesses 18 anos e traz para dentro de um processo de traduzir isso para os seus municípios. Nós estamos hoje indo a 92 municípios no Rio com o conceito de avanços preconizados, propostos pelo G20. Nós estamos traduzindo essa ideia extraordinariamente... Sim. Trouxe de lá para cá, sediou-se ali no estado do Rio de Janeiro. Para um processo de fazer isso ser operacional. Certo. Não adianta fazer um grande acordo global se você não tem a sua relação local. É verdade, concordo. Então, essa ação absurdamente extraordinária é a primeira vez que acontece. E aqui, nesse dia, nessa reunião que nós estamos fazendo da associação, é que nós vamos colocar isso como sendo uma ferramenta de trabalho da indução do marketing brasileiro para os próximos anos. Ou seja, a gente quer fazer uma mudança radical, profunda, no procedimento daquilo que o mundo acha que é o bom caminho. Mais do que isso, impossível. Então, o papel que o Brasil pode dar é esse. E o papel que a gente vai dar até novembro será esse. Casamos com várias instituições. A mais importante para nós foi a ONU Habitat. Porque a ONU Habitat, ela trabalha o conceito da área, do procedimento, vamos chamar, da visão mais objetiva do que seria o território urbano. Aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você visita, aonde você faz esses conceitos funcionarem. Inclusive, você até arrisca, você lá empreende. Então, essa visão é uma visão que a gente trouxe e com muita felicidade, por conta de que a ONU Habitat gostou. Ela se dedicou a um conceito, nós chamamos até esse conceito, como muitas vezes a gente fala na própria língua inglesa, por conta de que o global nos obriga a esse tipo de ação, a gente acabou criando o SDG20. O G20 nosso é de sustentabilidade e desenvolvimento. Perfeito, perfeito. E existem, sim, muitas parcerias, não é só... Tem muitas empresas envolvidas nisso aí, né? Nós temos vários. O próprio sistema da área da condução eu acho que podemos até depois, vou sugerir nessa nossa reunião aqui, até ilustrações. Ah, perfeito. A gente pode incorporar ilustrações aí e de mostrar como é que é essa grande visão. Ou seja, na verdade, teríamos talvez uma facilidade de fazer ser tão compreensivo que seria didático essa nossa conversa. Por que ela seria interessante de fazer desta forma? Primeiro é o tempo, porque você sabe muito bem, né, 19 anos é uma boa data, né, de comemoração. Você já tem carteirinha para poder dirigir automóvel. Né? Você tem uma certa independência para namorar. Sim. Então, essa operação dos 18 anos, o Brasil faz a 19ª reunião do G20. Ou seja, a gente tem nesse processo uma possibilidade de um encontro muito avançado, vamos chamar assim, de tornar as ações mais pragmáticas dentro do território, vamos dizer, da sua esquina, da sua praça, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, nisso, né? Envolvendo a comunidade. Perfeito. E a perseguição que a gente está tendo é sensacional. Eu não sei qual o prazo que a gente tem dentro de um avanço de informação, mas ele tem que ser contínuo. Ou seja, ele não pode parar, ele não para. Então, no momento que o Brasil estiver entregando o seu trabalho
dos 19 anos, né, para a África do Sul, nesse mesmo momento a África do Sul tem que estar se preparando para assumir os mesmos níveis de procedimento. Se ela o fizer, se ela traduzir esse processo que é debatido no lugar mais alto dos poderes, presidentes, primeiros ministros, etc., que é um estilo até muito interessante para o próprio presidente do Brasil tomar sua posição e seu conhecimento. Ele vai ter seus parceiros, ele vai ter aqui o primeiro-ministro da Índia, o presidente da África do Sul, mas vai também estar com o presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for eleito nesse procedimento, dessa ação, entendeu? Dentro do procedimento, que seja futuro, o que está hoje lá vai vir. Então, por quê? Porque ele é 26. Ou seja, os Estados Unidos quebra o Sul, Sul, Sul e tem que chegar. E eu vou dizer a você, ele vai chegar diferente. Os Estados Unidos, depois desse caminho feito pelo Sul, 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 ele não pode deixar ser somente Washington. Ele terá que dividir todos os seus conceitos de ação com os demais estados americanos. Terá que ter um tipo de tradução que foi iniciada na própria ação da Índia. A Índia fez uma reunião, vamos chamar assim, que na realidade foram mais de 200 reuniões temáticas no processo, em todos os estados. Ela espalhou em todos os estados. O conceito do primeiro-ministro era de que ninguém conhecia a Índia. Sim. A Índia era conhecida pelo Taj Mahal, por Nova Delhi, mas o resto ninguém sabia. E ele fez esse conhecimento vir à mesa. Eu vim trabalhar com... E a mesma coisa está acontecendo com o Brasil. O Brasil espalhou Quer dizer, a gente isso tem de um uma forma potencial fantástica. para melhorar essa infraestrutura, né, para incluir, trazer essa inclusão digital, garantir que todas as regiões elas possam se beneficiar igualmente desse desenvolvimento econômico, né? Absoluto. E tem mais. A gente pode ampliar isso. Ou seja, por que eu acho que pode ser ampliado? Porque a gente pode acompanhar os procedimentos. Você imagina, o trabalho que a Índia termina e entrega, e a gente está tomando conhecimento e fazendo as nossas ações serem formatadas dentro desses princípios, a gente também vai ter um trabalho que vai ser apresentado pelo Brasil em novembro, dentro das mesmas linhas de referência, mais atualizados, conceitualmente mais definidos em termos da decisão a ser tomada. E que vai para a mão de um outro sul, que é a África do Sul propriamente dita, que, por sua vez, pela primeira vez, traz a União Africana. Nunca houve uma representação tão extraordinariamente pesada, grande, como essa da África. Muito bom. Então, a gente tem um procedimento novo agora, em que a gente pode fazer com que a nossa marca de procedimento de busca de mudança, de aprofundamento de transformações, de fixação de novas etapas, novos alcances mais altos, mais convenientes, mais fáceis, fáceis no sentido de facilitados para quem quer chegar lá, né? Porque às vezes a dependência de conhecimento é fundamental. É verdade. Se você não tem a capacitação, e se você não tem o preparo, como é que você faz isso acontecer? Você nem percebe as coisas que estão sendo colocadas à sua frente. Não, olha aí, não sabe como fazer. É verdade. Não tem uso. Nós precisamos fazer isso. E o Brasil Precisamos pode ser o grande contribuinte dessa mudança. Concordo plenamente com você, Paulo. Olha, quero te agradecer, a gente está chegando ao fim, infelizmente, a gente estourou o tempo, mas olha, que conteúdo rico, hein? Muito obrigada, parabenizar a sua iniciativa, junto à G20 também, e agradecer aqui a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia, junto à ABMN e à SPM, aqui para fomentar, estamos fomentando o marketing mais consciente, não é mesmo, Paulo? Obrigada, gente, e até logo, hein?